Perdoa a minha aparência meio que aconteceu uma catástrofe na minha vida uns dias atrás e me fez abandonar de todos os meus autocuidados comigo, meu corpo e minha mente. O nome dessa catástrofe é Elden Ring Shadow of the Erdtree. Esse vídeo é relativamente especial pra mim, porque essa foi a primeira vez que eu consegui ter acesso antecipadamente pra um jogo e foi logo de uma DLC de um dos jogos que eu mais gosto de todos os tempos, Elden Ring Shadow of the Erdtree. Quando eu recebi o acesso, eu fiquei muito ansioso pra poder testar logo e ver exatamente o que é que essa DLC ia fazer com esse jogo e o que eles estavam planejando pra poder soltar sobre Elden Ring depois de tanto tempo. Porque muito foi dito sobre como seria a diferença entre o jogo base e a DLC, muito foi dito sobre as adições, as armas novas, os locais novos, os monstros novos e finalmente uma história que tocasse no ponto do Miquella. E agora, depois de ter terminado isso e pronto pra fazer uma review sobre basicamente tudo que eu quero falar sobre essa DLC, eu posso falar que essa talvez é uma das DLCs da From Software que eu mais gostei de jogar e que eu mais me diverti. Mais do que a Ringed City de Dark Souls 3, que é uma das melhores DLCs de todos os tempos. Então é aqui que a gente tá, 40 horas depois de eu ter jogado essa DLC, ficado 1 milhão de horas matando boss, explorando, poderia ter explorado melhor. Eu tô pronto pra fazer minha review e falar um pouco sobre o porquê que eu gostei dessa DLC e onde eu acho que ela mudou do jogo base, o que ela fez de errado, o que ela fez de certo e tudo que vocês gostam de ver. Como eu não quero falar sobre a DLC sem spoiler ela, eu vou separar ela em tópicos onde eu vou explicar sobre cada ponto do jogo separadamente com marcações onde você pode escolher pular onde você quiser pular. Assim como eu vou deixar a marcação também pra você pular quando eu falar sobre os bosses que eu quero falar. Então se você sentir que você não quer tomar uma spoiler sobre uma parte específica do jogo, eu vou te adiantar, é meio foda-se pular sobre explicações sobre o mundo em si. Tu pula e você vê o critério que mais te interessa aí. Porque tem muita coisa que eu queria falar sobre Elden Ring Shadow of the Erdtree e muita coisa que melhorou do jogo base, outras coisas que eu não achei tão boas também. A DLC começa obviamente depois de você lutar contra o Mohg no braço do Miquella, que eu previ 2 anos atrás, e entra numa área completamente nova, separada do mapa principal. Você é então guiado nesse momento por uma cavaleira chamada Leda, e assim você é levado pro Shadow Realm, um local onde a cavaleira Leda e os companheiros dela que estão nessa viagem junto com elas estão indo atrás do Miquella depois de escutar o chamado dele. E é a primeira vez que a gente também tem um glimpse dessa DLC maravilhosa. O Shadow Realm é assim, bizarro de bonito. Ele tem toda essa coloração meio escura, na verdade quase tudo nessa DLC é bem escuro e você vai ter problema em enxergar coisa de noite, mas mesmo com a DLC tendo esse começo nas primeiras áreas sendo mais escura e mais sem cor, mais acinzentado e amarelado, que casa bem com a iluminação da coisa que mais tá em evidência quando você entra no Shadow Realm, que é a Umbra Árvore. Tem muita diversidade de cores e biomas aqui dentro dessa terra. Tem áreas que tem toda essa coloração sombria de medo. Tem áreas que tem tons mais claros e vivos. Tem áreas que são simplesmente angelicais, que nem parecem ser parte desse mundo totalmente despedaçado e fudido. Cada areazinha aqui consegue passar muito bem a brisa que ela quer passar, misturando a coloração delas junto com as construções e o visual storytelling que a From Software é tão famosa por saber fazer muito bem. Tipo, tem essa área perto da fortaleza de Shadowkeep, conhecida como Umbra Altus, e nela você consegue entender a imponência que o castelo que tem lá perto, Shadowkeep, passa por toda aquela área ali ao redor, junto com a árvore que cria uma sombra que escurece ainda mais aquela parte e deixa aquela construção e a árvore muito mais imponentes, fazendo que essa vista quase como se ela tampasse toda a luz do lugar o tempo inteiro. Mas isso é uma parada mais exclusiva pra Umbra Altus e o Shadowkeep que tá ali do lado. Outras áreas ao redor dali já não são tão assim, elas têm outras colorações, outras vibes, outras coisas completamente diferentes e que adicionam muito na hora de você se explorar efetivamente essas áreas. Elden Ring é um jogo de mundo aberto e exploração. No jogo base a gente conhece um jogo que é muito cheio de coisas pra você explorar, muito cheio de coisas pra você fazer, muitos bosses pra você matar, e a área do jogo explorável é um dos pontos principais do Elden Ring. E na DLC eles mudaram um pouco essa coisa de exploração, como ela funciona e quantas coisas você vê por aí, assim como a dificuldade do local inteiro e tudo que tem a ver com exploração, encontrar bicho e matar monstro. Eu tomei um pequeno desafio por eu não ter tido tempo pra criar um save novo e zerar até o momento que a DLC lançasse, que era ter que jogar essa DLC no New Game Plus 4. O que eu já sabia que ia adicionar uma camada extra de dificuldade pra mim na hora de matar esses bosses, porque quanto mais você progride nos New Game Plus dentro do jogo, mais difícil o jogo fica. É meio que assim que funciona. O que eu não sabia era que ele ia ficar completamente satânico no NG Plus 4 já. Eu já imaginava que a DLC de Elden Ring ia subir um pouco a dificuldade do jogo, porque é assim que funciona com todas as DLCs da From Software que a gente já viu até agora. Todas elas aumentam um pouco a dificuldade do jogo. Os bosses mais difíceis que tem em Dark Souls 3, por exemplo, são da Ringed City da DLC. Meio que eu acho que essa é a brisa da From Software quando ela vai fazer DLC. Fazer uma DLC que seja um pouquinho mais desafiadora do que o jogo base, pra poder criar essa impressão legal de que é um desafio a mais pra todo mundo que já venceu os desafios do jogo. Eu não sabia exatamente no momento que eu tava jogando se era porque eu tava no NG mais 4 ou se era o jogo assim, do porquê todos os bichos estavam me matando com 2 tapas.
Mano, meu Deus do céu, cara. É sério, até os bichos mais bostas e fuleiro que você consegue encontrar por aí, se eles te trancar num ataque, eles te macetam muito firme, com um golpe de ataques que eles não param nem fudendo e te mandam pra casa chorando. O que, pra ser bem sincero, é uma adição que eu gosto. Tinha uma parada que muitas das vezes no Elden Ring tinha muito bicho que não apresentava um perigo real pro jogador, ou seja, apresentava não dava muito dano. E todos os bichos serem minimamente perigosos no ponto onde se você tomar o grab deles ou se você tomar um ataque, você vai ser punido por isso, é meio que legal. Eu gosto disso. Se você vacilar um pouquinho e você não se cuidar pra desviar um pouco, eles vão te trancar num golpe de ataque, eles vão tirar pelo menos um grito de susto de você, deles tirar tanta vida quando eles não parecem que tiram. Porra, de novo? Caralho, como assim ele me matou, velho? Tipo, é sério, não tá escrito no papel quantas vezes eu fui tentar matar algum bicho confiante de que ele seria um bicho merda, só pra eu ser completamente obliterado porque ele deu um ataque que arrancou mais de 60% da minha vida. Se você vacilar, eles vão te derrubar na porrada. Em especial nessa nota, tem diversos desses cavaleiros novos aqui. Eles são bem diversos e tem vários tipos desses cavaleiros que são, basicamente, eu considero eles o inimigo forte, o filho da puta que respawna. E se eles fossem colocados no jogo base, eu consigo facilmente ver eles aparecendo pela primeira vez como bosses secundários de dungeons. Só pelo quanto cada um desses bichos aqui teve um set de ataques pensados pra eles, que é bem complexo, consegue te matar muito fácil se você vacilar. Esses filhos de uma puta que me deram tanto trabalho na hora de eu jogar a DLC, porque eles são muito difíceis se eles te trancam em uns ataques, ou se sua arma não tá preparada pra dar stagger neles, ou pegar eles de surpresa, e todos eles respawnam, sem exceção nenhuma. Tem uma área nesse jogo que tem tipo umas 8 ou 9 desses simplesmente passando e repetindo no mapa inteiro, é quase um mapa inteiro só desses filhos da puta, e simplesmente quando você senta na fogueira, todos eles voltam. Isso quando você não encontra esses pseudo-gundirs do caralho que tem um monte de ataque especial de mini-boss mesmo e te amassam na porrada porque eles são inspirados no Gundir mesmo do Dark Souls 3 pra você matar eles e eles respawnarem na próxima vez que você sentar na fogueira. E essa é a parada que eu falo sobre como esse mundo subiu um pouco o nível de dificuldade do jogo, porque tem vários desses inimigos fortes que antes seriam inimigos não respawnáveis. Eu comparo eles mais ou menos como um Black Knight do Dark Souls 3, por exemplo, que você mata uma vez só que todos eles são respawnáveis, todos eles estão lá pra ser um perigo a todo momento e você vai ter que aprender a lidar com eles, não tem outro jeito. Ou você ignora, ou você aprende a lutar e mata eles sempre. E esses bichos se espalham por todas as áreas da DLC. Você sempre vai encontrar um, sempre que você encontrar um campo de soldados e esse tipo de merda. A exploração da DLC de Elden Ring é algo que eu chamaria de muito mais compacta, mas pior. Os mapas agora do jogo são bem mais verticais. Ao invés deles serem igual ao jogo base, que é basicamente planícies e alguns relevos, a região que a DLC se passa é completamente montanhosa, tipo, muito montanhosa. E além de muito diversas em áreas diferentes, não parece que ela é tão montanhosa quanto ela é. Porque essas áreas, por mais que possam parecer ligadas umas a outras no mapa, e parece que você consegue ir até aquele lugar se você simplesmente andar até lá, não, você absolutamente não consegue. Em questão de relevo, essa área pode estar muito mais longe do que você pode imaginar, e pra você poder encontrar ela, você vai precisar que você tenha calma e explore cada cantinho pra você poder encontrar. Porque a forma como você tem acesso a certas áreas dessa DLC não são nem um pouquinho óbvias, não é igual é no jogo base. Você precisa efetivamente explorar, olhar os cantos pra você conseguir encontrar passagens que levam pra esses tais lugares. É claro que o que vai acontecer é que basicamente vai chover guia de como você chega em tal área e pega tal pedaço de mapa, mas se você quiser jogar esse jogo 100% no cego, tu vai entender o que eu quero dizer quando eu digo que eles fizeram os acessos desse mapa serem muito mais dependentes na sua exploração, no sentido que não vai ser tão simples quanto você olhar pra um ponto no mapa e falar, eu quero ir até lá e andar até lá. Isso é uma das paradas que eu mais fiquei dividido nessa DLC, porque ao mesmo tempo que esse conceito é muito foda de exploração, o mapa atrapalha muito nesse ponto. Por mais que essa ideia de ser completamente vertical é muito mais insana, o meu maior problema com isso é que o mapa não deixa muito claro esses relevos. Então tu fica muito tempo caçando e se perdendo e encontrando beco sem saída e encontrando precipício e ficando completamente maluco porque você não consegue encontrar aquela porcaria daquele mapa que parece ser a coisa mais simples do mundo de encontrar, mas você não acha nem fudendo. Tem essa área em específico no mapa que eu fiquei papo de umas 5 horas tentando procurar. Eu tava enlouquecendo toda vez que eu encontrava o que parecia ser um caminho que levasse pra aquele lugar só pra dar de cara com um beco sem saída ou outro lugar que não leva ao que eu queria. Até que eu casualmente, depois de já ter desistido completamente de procurar esse negócio e esperado o jogo lançar para as pessoas conseguirem encontrar e me falarem, eu tava andando pelas bibliotecas de Shadowkeep até que eu ironicamente encontrei uma escadinha largada num canto aleatório. Subindo essas escadas, eu fui levado pro teto da biblioteca com um caminho completamente nem um pouco parecendo o que ele é. Depois de completamente cruzado, me levou pra um elevadorzinho completamente esquecido atrás do Shadowkeep, que se você pisar, ele desce até uma arazinha que tem uma sala aberta com uma estátua parada e uma mensagem com um enigma. E acontece que você pegando um gesto que tem numa área
completamente aleatória, que não tem relação nenhuma com isso. Chegando nessa estátua aí, usando o gesto na frente da estátua, tu abre uma porta pra liberar essa última parte do mapa que eu fiquei horas e horas e horas procurando uma entrada. É bem óbvio, né? Bem suave. Eu acho que essas paradas pra uma primeira vez jogando podem adicionar muito na experiência, porque é muito satisfatório quando você realmente encontra todas as peças do puzzle, fecha e consegue o seu prêmio, que é acessar a área, ou encontrar o mapa, ou matar o boss e etc. Mas tem um fator a mais que isso pode acabar atrapalhando e enchendo o saco justamente pelo quão não óbvio essa porra é. É completamente dependente de um guia na internet ou de qualquer walkthrough, ou do mínimo de ajuda. Eu sabia que eu precisava de um gesto ali porque tinha uma mensagem no player falando que era pra eu tentar um gesto que eu não tinha. Isso adiciona muito na experiência do jogo porque a exploração vira muito mais de qualidade do que era nos outros, mas ao mesmo tempo, pelo mapa ser tão difícil de você realmente ler o relevo dele, que pra ser sincero, melhorou depois que o jogo lançou, tu vai ficar caçando coisa onde provavelmente não vai ter e vai acabar sempre um precipício ou um beco sem saída que não vai te levar pro lugar onde você quer realmente ir. Isso pode ser um problema por conta da DLC não ser tão lotada de conteúdo quanto é no jogo base. As dungeons e coisas aqui são muito mais espaçadas, então você vai passar mais tempo explorando, olhando e matando o bicho do que realmente encontrando dungeons, entrando e matando esses bosses rapidinho. Mas tem outro lado nessa parte de exploração da DLC que eu acho muito interessante, que é em como ela pode não ser nem um pouco convencional. Durante toda a DLC e como eu explorei ela, eu fiquei muito surpreso várias vezes em como eu encontrava formas às vezes não tão convencionais de você se explorar uma área ou encontrar um caminho pra dentro dessa área. Tipo, a primeira vez que eu tive contato com o castelo Ensign dentro do jogo foi através de descobrir uma entrada por trás que levava pro mapa já depois da arena do boss dessa área, entrando por trás do castelo depois da parede da batalha do boss, que é suposto você passar depois que você mata ele. E essa parada toda de como você pode explorar certas partes desse jogo de uma forma não tão convencional e de como existem vários outros tipos de caminho pra fazer a mesma coisa que você quer fazer, é uma parada muito interessante que varia bastante na gameplay de você jogar esse jogo e quantas possibilidades você tem de explorar aquela área. E por falar nesse boss dessa área do castelo Ensign, quando você chega no fim dele, você dá de cara com um dos meus bosses favoritos dessa DLC aqui, a Helena, a Cavaleira das Luas Gêmeas. Os bosses da DLC de Elden Ring talvez sejam os meus bosses favoritos de Elden Ring como um todo. Isso é porque a grande maioria dos bosses que veio nessa DLC tem um jeito de atacar que é muito diferente, é muito mais difícil e muito mais desafiador, ao mesmo tempo que eles mantêm a parte da batalha ser uma parada muito foda. É um balanço muito bom entre essas duas coisas. Esse boss foi o primeiro que eu fiquei de verdade preso dentro dessa DLC. Eu demorei umas 3 horas pra matar ele, mas ele não é o primeiro boss da DLC. Antes dele você consegue lutar contra o Leão Dançarino, que eu não achei grande coisa, pra ser bem sincero, e eu não cheguei a ficar realmente preso nele. Eu matei ele depois de algumas tentativas. O combate com a Helena me lembrou muito Dark Souls 3, e é muito do porque ela lembra bastante o Pontífice Sullivan do Dark Souls 3, porque ela tem 2 espadas, cada um com um elemento. Como ela também ser um boss que tem um set de ataques que me lembra muito bosses do Dark Souls 3, como por exemplo os Abyss Watchers na fase 2 deles. A Helena é rápida pra caralho, ela bate muito na arena, ela pula pra tudo quanto é canto, e ela consegue facilmente te trancar num combo de 7 ataques diferentes que vai terminar com você ficando desesperado por ela não parar de atacar, ou ela não dá quase abertura nenhuma pra você poder atacar de volta. Isso pra quando você chegar na metade da vida dela, ela imbuir as espadas dela em 2 tipos de ataque e virar completamente um Abyss Watchers da vida. E pra completar o kit dela, quando ela quase morre no fim da vida dela, ela lança essa spell, onde ela cria 2 grandes luas, ela começa a levitar no ar, e ela faz um ataque absolutamente muito foda que eu adorei ver toda vez que eu luto com ela. Foi nessa luta que eu comecei a notar o peso de eu ter começado a jogar essa DLC no NG+4, porque tava realmente difícil e eu tive que remodelar minha build pra poder conseguir matar ela. Mas foi um desafio que valeu muito a pena. Ela era aquele tipo de boss que quanto mais você era derrotado, mais você aprendia uma coisinha nova pra ele, você fazia melhor e você se sentia bem por estar lutando muito bem contra ela. E eu tava certo também em mudar minha build inteira, porque a partir daquele ponto ali, as coisas só ficaram muito piores. Algo que afeta diretamente na minha opinião sobre quão mais desafiador e mais difícil essa DLC é justamente na qualidade de todo boss que é apresentado e jogado pra gente lutar. Todos eles são de certa forma mais trabalhados e tem uma qualidade maior do que a gente vê como bosses secundários no jogo base, incluindo até os bosses de dungeon. Existe uma grande discussão na comunidade de Elden Ring sobre essa coisa de Elden Ring ter uma quantidade de bosses gigantescas, mas nem sempre todos esses bosses são muito interessantes. E às vezes é até meio broxante quando você encontra um boss que é muito interessante e que tem um set de ataques muito legais, justamente pra 26 horas dentro do jogo você descobrir que ele é um inimigo normal dentro do jogo, que só foi colocado como um boss. E na
DLC eles fizeram uma parada, eles aumentaram a qualidade de todos os bosses até os de dungeon, com a troca de que tem bem menos dungeons do que teria no jogo base. Aquele de spam de dungeon foi diminuído para dungeons que ficam muito mais espalhadas pelo mapa e você precisa explorar mais para você poder encontrar, mas em compensação a isso, elas são tipo 150 vezes melhores do que as dungeons que a gente via no jogo base, justamente porque cada uma dessas dungeons vale por tipo umas 15 do jogo base, é sério, elas são bem maiores, são bem mais interessantes e tem bem mais coisa pra você fazer. Eu lembro que a primeira dungeon que eu efetivamente fiz dentro do jogo, ela era absolutamente gigante e terminava num boss chamado o Cavaleiro da Morte. Ele ficava num lugar onde tinha um rosto do Godwin atrás dele, e a batalha dele é umas que tem um pacing mais interessantes que eu já vi de batalhas secundárias de bosses. No nível onde quando eu terminei, eu parei e pensei que esse boss secundário que fica numa catacumba dava facilmente pra ser um boss principal que não sejam os que são os portadores dos fragmentos. E por mais que não sejam todas que eu tenho esse sentimento, a vasta maioria de todas as cavernas locais e dungeons que tem algum inimigo para enfrentar é quase sempre um inimigo que vale a pena você enfrentar e que é interessante, além deles serem quase sempre únicos. Não tem aquele bagulho chato de você ver um boss muito foda que você lutou virando um inimigo comum na frente do jogo. Essa coisa não acontece na DLC. A repetição de bosses nessa DLC é praticamente mínima, eu não vi quase nenhuma delas. Os únicos bichos que eu vi se repetirem são bichos que vieram do jogo base mesmo, não são inimigos novos. E às vezes eles nem vinham em formato de boss com barra de vida, com exceção de alguns Deathbirds que eu encontrei por aí. Mas sim, uma única vez eu encontrei, na verdade. Eu queria fazer uma pergunta sincera pra From Software aqui, que é: por que tem outro Dancing Lion dentro do jogo? Cara, esse bicho não fica numa área mais aleatória que eu já vi na minha vida, e ele é só uma cópia do Dancing Lion de novo, só que agora ele invoca a morte. É estúpido esse boss, eu não sei porque que ele existe, mas de resto nenhum dos bosses das dungeons se repetem. Isso é uma parada muito legal, eu vejo pelo menos, porque comba muito com o jogo base mesmo. Porque se tu parar pra ver a área padrão do jogo, o jogo base é onde você vai encontrar a maior quantidade e a maior número de bosses pra você matar, mas eles nem sempre têm uma qualidade muito boa. Agora, a DLC, todos os monstros que tiver lá são bosses que você vai querer matar em algum momento. Só que fora a dificuldade dos bosses secundários no geral, essas dungeons efetivamente fazem parte da progressão do jogo, porque é através delas que você consegue, às vezes, acessar outras partes do jogo através daquele negócio todo de relevo que eu já falei. E isso, por si só, adiciona uma parada muito mais interessante na exploração, onde faz essas dungeons terem um valor muito maior, porque é através delas que você acessa partes do mapa. Porque às vezes você não se importa muito com o loot que a dungeon pode ter, então quando essa dungeon, na verdade, é feita pra poder te abrir um caminho pra uma área nova e você descobre isso pela primeira vez, é sempre uma surpresa muito interessante, porque adiciona um valor a mais em tudo que você passou até chegar naquele ponto. Uma das experiências mais legais que eu tive com isso foi enquanto eu tava explorando sem nenhuma pretensão, procurando dungeons e lugares pra fazer, eu encontrava essa catacumba em específico, que depois de eu descer ela e terminar ela achando que ela ia só terminar em um beco sem saída de novo, ela na verdade terminou na entrada de um mapa novo. E esse mapa é a Floresta Abissal. Essa área dentro do jogo é a primeira vez em Elden Ring que a gente tem acesso a uma área, um bioma, onde você não pode acionar o cavalo. E tu não pode fazer isso porque nessa área tem um inimigo imortal que te assombra. Essas coisas aqui ficam vagando por certas áreas de dentro da floresta, e todo momento que você tiver aqui dentro, você tem que tomar um certo cuidado pra você não chamar a atenção deles, porque você absolutamente não consegue matar eles, e eles vão te matar em um hit. É um pequeno trecho de terror onde você não consegue lutar contra eles, você não consegue matar eles, e você morre se você fizer barulho. Foi uma surpresa muito boa quando eu vi essas coisas pela primeira vez, quando eu vi e comecei a explorar essa área, elas eram realmente um pouquinho amedrontadoras e era tipo uma quebra engraçada de tipo, caralho, Elden Ring virou um jogo de terror, tá ligado? Então eu apreciei esses bichos pela primeira vez por ter visto eles no cego e não ter sido monstros que eu tinha visto antes. Só que eu acredito que essa área tem um problema muito grande dela ser muito grande. Não tem muito o que você fazer em Abyssal Woods. Ela é uma área bem aberta que é lotada dessas coisas e ela é feita pra você não usar o cavalo pra você explorar. E depois de um tempo, quando você morre pelo menos umas 2, 3 vezes pra essas coisas, você começa a realmente sentir falta do cavalo aqui, porque passa realmente a ser só chato você ter que andar tão lentamente numa área tão grande que não tem quase absolutamente nada pra você fazer, a não ser fugir dessas coisas, que passa a ser chato também depois de um ponto. É aquele negócio do terror, quando você toma susto de uma coisa uma vez, é até que interessante, na segunda não é tanto, e depois da 15ª você já cansou dessa coisa, que foi o que aconteceu muito rápido nessa área. Ela é uma área muito bonita, eu acho que uma floresta de loucura, é um design muito insano pra esse lugar, mas ela pecou um pouco em ser uma área tão grande, tão cheia de porra nenhuma pra você fazer. Porém, o boss que fica no fim dessa área é muito da hora. O boss que fica nessa área é meu segundo boss favorito de Elden Ring, é o Midra, o Lorde da Chama Frenética. Ele é um bicho todo estrupiado e fudido que aparece no trailer, com um arco do Elden Ring preso dentro dele, e tu luta com ele depois de você cruzar essa mansão abandonada inteira atrás dele. O primeiro contato que você vê ele é quando você olha ele bem de longe e ele começa a gritar na sua direção, porque ele tá sofrendo
sofrendo por, obviamente, tá sendo empalado. E é só quando você mata essa primeira forma dele toda ferrada e fodida que ele se revela como Midra, o Lorde da Chama Frenética. Ele tem uma bela combinação de ataques mais lentos e ataques mais rápidos, com ataques em área também, que são frutos dessas magias da Chama Frenética, e ataques que tem fogo de Chama Frenética. Às vezes eles são um pouquinho mais lentos do que o da Relana, mas eles são definitivamente mais pesados. E além dele ter esse combo que mistura a Chama Frenética, ele ser o único boss de Chama Frenética do jogo inteiro, ele é talvez um dos melhores bosses que eu já lutei, não porque ele é muito difícil, eu não tive tanta dificuldade nele quanto eu tive na Relana, por exemplo, porém ele virou o meu segundo boss favorito dessa DLC, justamente porque eu adoro um boss com uma boa apresentação, e a apresentação ele tem de sobra, assim. O design dele é muito foda, ele com a cabeça da Chama Frenética é absurdamente estético e muito da hora de você se ver. Os ataques dele, como ele se forma, como ele se estica depois dele soltar todo esse arco de runa que tava preso dentro dele. Ele tem um ataque que ele faz muito cedo na vida dele, que taca fogo na sala inteira e a sala inteira começa a pegar fogo. Ele é simplesmente um boss que ganhou o meu coração por ele ter uma apresentação muito boa. Inclusive um fun fact, quando eu tava gravando isso, ele tava bugado, ele tava perdendo a cabeça dele toda vez que ele lançava skill, então ele tava pra ver ele sem cabeça. Era bem engraçado assim de ver esse cara sem cabeça te espancando. Eu acho que muito do porquê eu fui com a cara com a DLC de Elden Ring é porque ela me lembra Dark Souls em diversas formas diferentes. Tanto em bosses que me lembravam bosses da franquia Dark Souls, quanto em locais, em como esses locais funcionam. O castelo de Mesmer, por exemplo, tem uma área que me lembra muito a grande biblioteca de Lothric, que tem vários andares que você tem que subir, e esses andares são como se fosse um labirinto dentro dele por si só. Essas áreas de Legacy Dungeons, por exemplo, que é uma nova adição que veio com essa DLC, todas elas lembram muito a forma Dark Souls de se fazer mapa, de fazer um mapa completamente completinho, com vários lugares diferentes pra você explorar dentro dele, e muito conteúdo pra você ver numa área muito compacta. Tudo isso acaba criando uma forma de explorar que me lembra muito os jogos anteriores da From Software. E por falar no Shadowkeep e a biblioteca de Shadowkeep, vamos falar do Mesmer. O Mesmer é o meu boss favorito dessa DLC aqui. Isso é porque ele é o que eu tive mais satisfação na hora de eu matar depois de ficar mais de 4 horas preso nele. Matei! Eu vou começar a me repetir aqui se eu começar a listar exatamente o porquê que eu acho o Mesmer muito interessante. Porque no fim das contas se resume a mesma coisa que eu falei sobre a Relana e sobre o Midra. Porque eles são bosses que são relativamente parecidos uns com os outros. São batalhas muito cadenciadas entre estilo e beleza e dificuldade. São batalhas que te dão muita vontade de você voltar de novo pra tentar matar ele e ir melhor do que você foi da última vez. Porque eles são desafios rápidos e muito complicados. Você tem que prestar bastante atenção, entender, decorar, saber sobre o set de ataques inteiro de todos esses inimigos pra você poder lutar com ele de uma forma muito foda. E ao mesmo tempo ver enquanto você batalha com ele como esse Mesmer é um arrombado de difícil. Tem esse ataque da segunda fase do Mesmer que ele se derrete no chão e vira um zabalhão de cobras que começam a te atacar num ritmo muito certo. A questão é que por causa da câmera não tem como você exatamente ver essas cobras vindo te atacar, então você tem que memorizar mais ou menos pelo tempo. E isso é tipo 4 ataques que você tem que memorizar sem olhar pro ataque do bicho. E além disso, depois desses 4 ataques, o Mesmer dá um pulo no ar, te acerta com uma empalada de cima pra baixo e ainda explode no chão, lançando mais um dano em você. É nesse momento que você compara com Dark Souls 1 e vê onde a gente chegou em batalhas de Souls-like. E por falar em comparar, eu quero falar das armas também. Eu não encontrei absolutamente todas as armas que você poderia encontrar na DLC, mas eu encontrei uma variedade muito interessante de estilos de armas diferentes. Eu acho que os estilos novos, eu encontrei todos eles. Os principais que eu acho que todo mundo tava hypado pra ver são os punhos, que eu sinceramente gostaria que tivesse mais tipos de punho. Na verdade, só tinham 2 tipos de punho. Eu queria que tivesse uma variedade da hora de artes marciais pra dentro do jogo. Mas no geral, toda a classe nova de arma que teve nessa DLC são classes de armas que eu acharia muito divertido jogar uma run só com elas. Até os perfuminhos dos perfumistas parecem ser armas interessantes de você jogar com. E parecem genuinamente opções viáveis dentro do jogo. Fora, claro, as armas novas de gêneros que já existiam, como espadas grandes, espadas pesadas, katanas, que também vieram novas e são muito interessantes todas elas também. A variedade de armas dessa DLC é uma parada insana, assim, num ponto onde eu acho que deixa as armas que a gente já conhecia dentro do jogo um pouquinho obsoletas ou deixadas de lado um pouquinho, porque tem realmente muita arma nova interessante pra você se testar e brincar dentro do jogo. Mas no geral, eu acho que todas as novas classes de armas são interessantes de você testar. A única que eu não gostei muito nova que teve foram as Great Katanas, porque eu senti que elas tinham um problema muito grande de atacar em área, coisa que todas essas espadas grandes geralmente fazem, que elas sempre dão ataques que pegam em múltiplos inimigos, coisa que eu achava mais difícil de fazer com as Great Katanas, então eu acabei não conseguindo gostar muito delas por elas sempre baterem retos. Acaba que uma katana normal dá muito mais range de ataque do que elas. Tem 1,5 milhão de coisinhas a mais que eu poderia falar sobre a DLC de Elden Ring, pontos que eu achei legal, pontos que eu achei chato, e poderia ir em extremo detalhe sobre tudo isso, coisa que eu não tô muito afim de fazer, porque eu não acho que é muito necessário. Tem coisinhas que eu achei bem ruim nessa DLC, mas no geral o saldo
todo é muito positivo. Talvez a última coisa mais estranha que eu tenho pra falar seja o fim da DLC e como ela acaba de uma forma muito abrupta. Parece que o bagulho acabou do nada, assim, você fica se perguntando se realmente tem mais, porque não parece o fim aquilo. Eu achava que ia ter alguma coisa a mais, tipo um final alternativo pro jogo, adicionava mais um final, até porque eles dão itens que parecem ser itens chaves pra ser usados como finais, como por exemplo a tiara do Miquella ou a flor de Saintrina, mas no fim não era. A DLC não adiciona final nenhuma e acaba ali mesmo nesse negócio meio estranho. No geral, eu me diverti muito nessa DLC de Elden Ring, talvez mais do que eu já me diverti em qualquer outra DLC que a From Software já fez, justamente por ver como eles mudaram um pouco a fórmula Elden Ring, pra encaixar um pouco mais da brisa de Dark Souls dentro dela. No fim, é uma DLC que eu acho que você tomando spoiler ou não, eu acho que vale muito a pena você jogar, mas eu acho que como um desafio final pra Elden Ring fechar esse capítulo desse jogo que foi aclamado por todo mundo, fechou numa nota muito boa até. A DLC não é perfeita, mas ela acerta em muito. Menos em dragões. Vai tomar no cu quem decidiu colocar ainda mais dragões nessa merda dessa DLC. É mais dragão merda repetido de novo, de novo, de novo. Nenhum deles importa pra você matar. Todos eles são uma merda. Eu odeio pico irregular. Todos os meus manos odiamos pico irregular. E eu acho que é em acertar muito que realmente importa aqui, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu não tenho muito mais o que comentar sobre. Então se você gostou dessa análise desse ser imbecil aqui, considera deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar mais do que tiver por vir aqui. Eu ia trazer um pouquinho especial do Persona, mas ele tá pra vir. Relaxa, tá tudo certo com ele. Tô sendo feito. E se você quiser me apoiar de verdade financeiramente nos conteúdos que eu trago aqui, considere virar membro. Me ajuda bastante a me manter financeiramente pagando os projetos novos que vêm aí pelo canal, beleza? Não esquece de se inscrever, deixar um like, comentar pra ajudar o engajamento aqui do canal. Me ajuda demais nisso, eu agradeço todo mundo que faz isso todo vídeo. Eu acho que eu vejo você outro dia, beleza? Até mais. Tchau.